Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Hibernate. Nessa aula vamos dar continuidade aos nossos testes aqui com o nosso CRUD, tá ok? Uma coisa que eu reparei aqui no Create, eu não estou fechando a sessão, então sempre é bom fazer isso, tá ok? Beleza? Na última aula a gente viu o Create e o Read, ok? E daí a gente agora dá continuidade vendo o Update e o Delete, tá ok? Beleza, então qual que é a ideia do update, pessoal? Fui lá, busquei esse funcionário do banco, ok, né? Aí o que vai acontecer? Pensando no sistema assim, eu vou carregar esses dados em alguma tela, né? Geralmente uso mesmo a mesma tela de cadastro para fazer também é, alteração, né? Enfim, de alguma forma eu estou com esse objeto em mãos, vou fazer as alterações nele. No nosso caso aqui a gente vai fazer simplesmente funcionário banco ponto set nome, né? O que a gente está buscando é o 2, que seria o Manuel Oliveira. Vamos dizer que é Manuel de Oliveira, tá? Então faltou o D lá no nome dele, tá ok? E também o funcionário.sets, o CPF dele também estava errado, tá? Não é 54321, é 65432, ok? E aí a gente vai chamar o nosso update passando o funcionário banco, beleza? Vai dar erro aqui, vou parar o cursor aqui, ó. Ctrl 1, pedir para ele criar esse método para mim, ok? Não, Ctrl X aqui. Aqui pessoal, a gente está criando cria como private, como public, né? No nosso caso aqui específico até poderia ser private, tá? Mais pra frente eu vou mudar um pouco isso aqui, mostrar um tal de generic DAO aí, a gente vai precisar que ele seja public, mas no nosso caso aqui específico não tem problema, tá? E aí eu copiei o método lá de cima só para deixar na ordem, tá? Então public static void update funcionário banco, ok. E aqui pessoal, o conteúdo dele, vou copiar aqui de cima, é bem parecido com salvar, tá ok? Então, como eu vou estar fazendo algum tipo de alteração no banco, eu preciso, tá dentro de uma transação, ok? Então, aqui não precisa chamar de funcionário banco, tá? Vou chamar só de funcionário mesmo. Preciso iniciar uma transação, e aí, pessoal, ao invés do save, eu vou chamar o update, tá ok? Vou chamar aqui update, e aí vou comitar e vou dar um close no final, beleza? Então, vamos rodar para a gente ver. Tá? Então, lembrando, a gente não está cadastrando nada aqui, está comentado. Tá? A gente vai buscar carregar um funcionário do banco, fazer algum tipo de alteração nele e pedir para salvar essa alteração. Ok, por que eu fechei mais que ele? Deixa aberto aqui. Vamos lá. Projeto Hibernate DB. Esse cara aqui, funcionário. Ok, então tá aqui, né? Tinha feito um teste aqui antes, eu acabei mexendo nesse cara. Deixar aqui o Manuel Oliveira, que foi o que a gente cadastrou. Ok, então tá Manuel Oliveira com CPF 54321. Vamos rodar nosso exemplo aqui. Run as Java Application. Beleza, a gente pode ver aqui, né, que ele deu um update, ok? Onde, né, o ID foi aquele que ele vai pegar o ID do funcionário, que vai dar o update nesse ID específico. Então vamos alterar aqui, vamos atualizar aqui. Aconteceu, Manuel de Oliveira, CPF. Voltei a alteração lá. Não vai, né? Funcionário banco aqui. Ok. Beleza, rodar de novo. Run as application. Beleza. Manuel de Oliveira 65432. Ok, pessoal? Então esse aí é o nosso update. Agora tem algumas coisinhas pra gente pensar. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Beleza. Ok. Uma coisa que a gente não pode, tem que tomar cuidado para não acontecer, pessoal, de a gente tentar chamar o update para, por exemplo, para
para um funcionário que eu acabei de cadastrar, tá? Então, por exemplo, aqui acabei de criar esse funcionário aqui, ok? Sei lá, chama aqui de Carlos Eduardo, ok? Salário 1.500, 223344, tá ok? Acabei de criar esse funcionário aqui e vou tentar chamar o update passando ele, tá ok? Rodar aqui, run as Java Application. Ok, aqui vai tomar um erro, pessoal, tá? Por quê? O Hibernate espera que quando você chama o update dele, tá ok? Beleza? São duas coisas na verdade, tá? Aqui no caso ele reclamou que o identificador é null. Então você está fazendo um update, você quer fazer um update de alguma coisa que já existe no banco lá, ok? Então você tem que informar para ele quem que é, tá ok? Quem que é o identificador daquele, né? Ele vai em algum momento que ele vai dar um funcionário.getID para saber, né, qual funcionário específico que é para alterar. Então isso aí não vai funcionar. Mesma coisa se eu tentar vir aqui, ó, uma linha antes, por exemplo, fazer isso aqui, ó, funcionário.setID, ok, passar um ID 20, por exemplo, que não tem no banco lá, tá ok? Deixa eu rodar aqui, ó, run as Java Application. Eu vou ter um erro novamente, tá? Agora que ele vai reclamar aqui, ó, batch update return inspector row count. Então falou que retornou 0, ele esperava 1, tá? Então quer dizer que ele foi lá e tentou buscar, né? Sei lá, fez um get lá no funcionário que ele, por aquele ID que eu passei para ele esperava que retornasse alguma coisa. Não retornou nada, então ele não sabe quem que é para alterar, tá ok? Então também não vai funcionar isso aí, tá ok? Então tomar cuidado com isso, para não tentar chamar o update para um funcionário novo, ok? Ou talvez tentar passar tentar enganar lá o banco e passar algum ID que não existe, tá ok? Beleza? Isso aí não vai funcionar. Agora um outro negócio interessante, pessoal, é o seguinte, que eu vou te mostrar para vocês. Eu vou mudar um pouquinho. Eu vou fazer toda a parte do update aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Assim, eu vou continuar passando esse funcionário, mas a princípio eu vou ignorá-lo, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Criar um funcionário, chamar de, sei lá, func banco, igual a session.get, passando, né, vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, ó. Funcionário.class e o ID 2, tá ok? Se precisar para não mexer a assinatura do método, eu vou continuar, tá, passando o funcionário aqui, mas eu vou ignorá-lo completamente. Vou pegar um novo mesmo, fazer um cast aqui. Ok, então eu fui lá, busquei um funcionário do banco, pessoal, esse func banco aqui. E aqui na sequência fazer o seguinte, ó, funcbanco.setNome, né? O 2 ainda é o Manuel Oliveira, né? E eu vou chamar aqui de Manuel Alterado. Manuel Alterado. Beleza. Estranho, mas é isso. E aqui, pessoal, olha que interessante, ó. Eu não vou chamar o update aqui. Então, busquei um funcionário do banco, ok? Alterei alguma coisa nele e não chamei o update. A gente espera que isso aí, então, não surta o efeito, né? Não faça alteração nenhuma lá no banco, tá? Vou chamar aqui, né? Apesar de não estar utilizando, só deixar a nossa implementação anterior do funcionário do banco aqui, né? Mas poderia passar qualquer coisa, até mesmo null, né? Que não vai ser utilizado lá. Ok, deixa eu dar o exemplo aqui. Run as Java Application. Tem uma coisa estranha, pessoal. Ele fez um select, fez update. A gente não está chamando update em lugar nenhum, né? Ó. Aqui, ó. O create não faz update. O read não faz update. O update também não está chamando update em lugar nenhum. Só que mesmo assim ele alterou, pessoal. Por quê? Isso aqui é uma característica importante do Hibernate, tá? Que é relacionada acho que deve ter falado isso aqui em algumas aulas, aos estados, né, que um objeto do Hibernate pode ter, tá ok? Então, um deles é o new, tá ok? Acabei de criar aqui,
Beleza? Então o new ele não tem, o Hibernate não faz a mínima ideia de quem que é esse cara aí, tá ok? Um outro, por exemplo, é que ele chama de Dethed. O que significa? Eu tenho esse cara aqui, ele existe no banco lá, ok? Mas no momento atual ele não tá mais, ele não tem um vínculo direto com o banco, ele não está relacionado com o banco lá, tá ok? É, Tem um outro estado que ele chama do estado transiente. Que momento que ele fica transiente mesmo? Vamos ver aqui rapidinho, ó. Hibernate status. Na verdade é state, né? Uma coisa assim. Ok, algum desses desenhos aqui, deixa eu ver, tá meio pequeno aí pra vocês darem uma pesquisada aí também. Tá bem ruizinho de ver. Talvez esse aqui esteja melhor. Na verdade é assim, pessoal. O transiente e o... Opa, deu uma melhorada aqui, hein? Que acho que isso aqui vai dar pra te entender um pouquinho melhor. Aqui na verdade, o transiente e o new, pessoal, são bem parecidos, tá? São aqueles caras que não... que estão num estado em que o banco não faz ideia de quem que seja esses caras aí, tá ok? E aí eu posso, né, através de um cara que é novo, através de que na verdade eles são os status do JPA, pessoal. Então só o nome dos métodos são diferentes, tá? Mas o que seria o persist aqui seria o nosso save, tá? Então tem um objeto lá que ele é new ou transiente, né? Chamei o save, ele passou para um estado gerenciado aqui, tá ok? Então nesse momento ele tem um vínculo com o banco lá, tá ok? Então ele está nesse estado manage aqui, beleza? Se eu fizer alguma alteração nele, eu posso chamar um refresh, tá ok? Para o refresh, na verdade, seria o nosso get, tá? O refresh seria o nosso get lá para outra maneira, né, dele passar para o estado de transiente para ou ele se tornar gerenciável aqui pelo Hibernate através do get, tá? Que na verdade foi o que a gente fez nessa linha aqui, né, do nosso update, tá? A partir do momento que a gente deu o get aqui, ele passou para esse estado managed aqui, tá ok? Então nesse momento ele tem o banco, né, ele está diretamente ligado com o banco lá. O banco está meio que escutando qualquer tipo de alteração que acontecer nele, tá ok? Beleza, aí ele pode ir para o estado removed, pode voltar para algum desses outros estados aqui. Mas um outro cara importante, pessoal, o Detected seria o que? É o cara que já existe, né? Já existe um ID para ele, tá? Mas ele vai passar aqui, seria um merge aqui que seria equivalente ao nosso update, tá ok? Então, na verdade esse desenho aqui de alguma forma esse refresh poderia ser dado aqui também. Mas, talvez não faça tanto sentido. Tá ok? Mas o que tem que ficar importante aqui, pessoal, pra gente é que enquanto o meu objeto estiver nesse estado aqui, managed, tá ok? Ele está diretamente ligado com o banco. Então qualquer tipo de alteração que eu fizer aqui, ok? Desculpa aqui no nosso update, né? Qualquer tipo de alteração que eu fizer aqui, se eu der um commit depois, tá? Quer dizer, na verdade, não precisa nem do commit, né? Eu fiz alguma alteração aqui, como ele está no estado managed, o banco já percebeu essa alteração, ok? Aí é lógico que se eu não fizer o commit, não vou efetivar essa alteração no banco, mas ela em algum momento já foi feita lá. O Hibernate já percebeu que houve uma alteração aqui, tá ok? Então por isso que mesmo não chamando o update aqui, tá ok? Houve essa alteração aqui do manual alterado, tá ok? Então eu não vou usar o update nunca? Preciso, por quê? Olha o que aconteceu no nosso exemplo anterior, ó. Eu usei o read aqui para obter esse funcionário, meu funcionário banco, obtive através do read. Só que no final do read, pessoal, eu fechei a minha sessão, tá ok? Então ele, uma das outras formas que acho que ele até mostra um desenho aqui, ó. Onde é que tá? Tá vendo? Se eu der um close, ele vai sair do estado manage, ele passa para esse estado detached aqui, tá vendo? Então ele tá
ele não está mais ligado com o banco. Então por isso que eu tenho que dar um merge, ou no nosso caso um update, tá ok? Para ele voltar para o estado managed, tá ok? Então assim, enquanto minha sessão estiver aberta ainda, busquei objeto no banco lá, né? Estou mantendo essa sessão ainda do Hibernate, ele está no estado managed. Então se nesse momento eu fizer algum tipo de alteração, aí sim não preciso chamar o update, tá ok? Mas aconteceu, fechei minha sessão, ele voltou para o estado detached, ok? Tá desatachado, né, do banco, e eu preciso vir pedir para atachá-lo novamente ao banco, tá ok? Dessa forma aqui, ok? Então quando ele vier de fora eu preciso utilizar o update, beleza? Então esse é um conceito importante, tem que tomar cuidado, tá? Enquanto ele estiver no estado managed, qualquer alteração que eu fizer já o Hibernate vai enviar para o banco lá. Isso vai depender de eu dar ou não o commit para confirmar essa alteração, mas ela já foi feita lá. Ok. E aí, pessoal, uma outra coisa legal que a gente pode fazer também. Mas eu não quero ficar toda hora tratando entre update e create. Tem que ficar chamando, né? Chamando um dos dois. Como que eu vou saber se é para chamar um ou chamar o outro? Eu teria que fazer aqui, né? Recebi, sei lá, meu funcionário de algum lugar. Eu teria que verificar antes se ele possui um ID, por exemplo. Se ele possui um ID, significa que eu estou dando update nele. Ele não possui o ID, então eu estou chamando o create. Tá ok? Para isso, uma outra opção que eu tenho, pessoal, que poderia substituir esses dois aqui, poderia criar. Vamos pegar o update tá mais perto aqui, né? Eu poderia chamar aqui, sei lá, vamos colocar em português aqui, ó, salvar ou alterar, tá ok? Beleza? E passo para ele um funcionário, beleza? E aqui, ao invés de eu chamar o update, eu tenho um outro método do Java que é o save or update. Como que o Hibernate vai saber se é para salvar ou se é para atualizar? Olhando para o funcionário, vendo se ele tem um ID ou não. Basicamente é isso, tá ok? Esse funcionário aqui não tem ID, significa que é um funcionário novo, tá ok? Esse funcionário tem um ID, então vou tentar atualizar. Aí vai acontecer o que? Se for um ID inexistente, ele vai dar aquele mesmo erro lá, tá ok? Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui seria o seguinte, pessoal. Vamos tentar dar uma pensada aqui, ó. Chamar aqui de save, save or update, tá ok? E aqui eu poderia pegar esse meu funcionário que eu acabei de criar aqui, tá ok, né? E vou chamar aqui o salvar ou alterar passando o funcionário, que esse funcionário novinho aqui em folhas, tá, pessoal, que eu acabei de criar, que é o Carlos Eduardo, que não tem ID, não tem nada. Então, a hora que eu chamar o salvar ou alterar, tá ok, o Hibernate vai entender que é para fazer, que é para salvar um novo funcionário lá, tá ok? Então vamos só deixar esse update aqui. Deixa eu só voltar o funcionário banco para ele, para a gente não se confundir depois, vou deixar comentado. E vou chamar o salvar ou alterar passando o funcionário. Ok? Então, botão direito, run as, Java Application. Ó, o que ele fez lá? Ele fez um insert para mim lá no banco. Só que o que faltou aqui? Deve ter faltado um commit, né? Salvar ou alterar. E eu fiz alguma coisinha errada. Insert into funcionário. João Silva, não está atualizando? Ué, deu erro? Não, né? Caraca. Como assim? Vamos lá. Botão direito, debug as, Java Application. Ok, passou esse funcionário aqui. Não tem ID, da admissão. Vamos lá. F6, Begin Transaction, Save or Update. E morreu?
Que estranho, não dá erro nenhum, mas o DF6 era pra ele ter vindo pra cá. Void, save update. Private static void. Caraca. Salvar ou alterar. Tô chamando a partir do meu main. Mais uma vez. Ah tá, pessoal, talvez seja um desses caras rodando aqui. Não sei porque que ele tá com esse. Porque ele fica com isso aqui. Ah, tá vendo? Ele tava parado lá em alguma execução anterior. Agora que eu vou matando aqui, ó. Ó, ele tá, agora parou tudo, tá? Ele tava com algum processo parado lá. Vamos ver de novo? Então eu vou rodar direto. Run as Java Application. Ok. O que ele fez antes ali? Atualizar agora. Ufa. Agora foi. Tá apresentando algum bugzinho aqui, probleminha do. Tá? Até eu aconselho aqui, ó, quando ficar, né? Ficar sempre matando esse processo aqui, ele fica de alguma forma. Quando dá aqueles erros lá anteriores, né? Aconteceu isso. Então, beleza. Só passei um funcionário zeradinho aqui pra ele. Ok. Ele foi lá, entendeu, né? Chamei o salvar ou alterar. Ele entendeu que era pra fazer essa alteração. Ok. E aí, vamos fazer. Chamar o nosso salvar ou alterar. Agora passando esse funcionário banco. Então, fui lá, busquei, né? Um funcionário com ID 2. Fiz algumas alterações nele, né? No momento ele está com o valor Manuel alterado, a gente vai voltar ele para Manuel de Oliveira, tá? CEP que colocar um traço 23 ou CPF, desculpa, só para diferenciar, né? Não vale, mas ok, eu chamar o salvar ou alterar, agora passando um cara que é para ele entender que é para alterar. Então o outro lá ele entendeu que é para salvar, então esse aqui ele deve entender que é para alterar. Ok, então ele fez um update, você vê aqui no banco e alterar, voltou aqui para o Manuel de Oliveira, CPF, traço 23 no final, foi o que a gente alterou lá. Ok, pessoal, então isso aqui ele é interessante a gente utilizar, né? Ao invés de eu ter que ficar fazendo lógicas de meu funcionário tem ID. Lembra daquele exemplo que eu falei que geralmente quando a gente está desenvolvendo sistema a gente usa a mesma tela de cadastro para fazer a edição, e aí se a gente está editando, para a gente é indiferente, né? Se a gente clicou no botão salvar lá, esse botão simplesmente pega o funcionário e manda para cá, ok? Aí o Hibernate vai se virar para saber se é um funcionário novo ou é um já existente que é para alterar, ok? Então basicamente é isso. Lógico, né, se eu fizer aquele mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Se eu vier aqui, por exemplo, tentar mudar o funcionário banco ponto set ID, tá ok? Passar o ID 22 aqui, tá? O Hibernate vai ver que tem um ID e vai entender que é para fazer um update. Só que agora que ele tentar fazer o update, ele vai dar aquele erro lá, né, que ele esperava uma linha e retornou 0, tá ok? Mesmo erro que a gente tinha visto antes, tá ok? Caraca, essa aula tá muito longa. Vamos. Beleza. Uma outra coisinha, pessoal, que é interessante a gente ver, que é o seguinte. Aqui quando a gente chama o save or update, tá? Aí baseado no ID é que o Hibernate vai saber se é para alterar ou se é para salvar. Agora quando a gente chama o create, pessoal, mesmo que eu tente passar um ID para ele, ele vai ignorar, tá? Por exemplo, aqui, ó, acabei de criar esse funcionário aqui, tá? Vamos chamar aqui de Luciana Souza, ok? Salário 1.800 traço 22 new date, ok, pessoal? E aqui antes de chamar o create, deixa eu comentar os demais aqui, tá? Comentei o update, comentar o salvar ou alterar. Vou chamar o create, só que antes de chamar, vou tentar pegar aí funcionário.set ID, ok, pessoal? E aí mesmo que eu passe um ID já existente, tá ok? Mesmo que eu passe um ID novo que não existe lá ainda, ele simplesmente vai ignorar, tá ok? Então eu vou rodar aqui, ó, run as Java Application, beleza? Ele vai dar um insert lá, ó, Luciana Souza, com ID 8, tá? Ele ignorou completamente aquele ID 5 que eu passei, tá ok? Sei lá, aqui colocar Marcos Souza. É só mudar isso aqui para 66 no final, tá? Eu vou passar um ID agora que já é existente, tá? Só pra gente
confirmar isso aí. Eu passar o ID 1, por exemplo, né, que já é o ID de um ID já existente lá no banco. Run as Java Application. Beleza, novamente ele salvou o próximo ali com o ID 9, tá pessoal? Então, o save or update vai fazer a alteração ou a inserção baseado no ID, tá ok? Já o create ele vai ignorar completamente o ID e o update vai esperar aqui, né, que eu passe um ID existente no banco lá. Então não pode nem ser nulo, nem ser algum que não exista, tá ok? Beleza, pessoal, essa aula tá longa, mas não compensa eu voltar para fazer só a parte do delete, tá? Então vou fazer aqui, ó, public. Aí, pessoal, eu tenho a opção do, se eu não me engano, o remove aqui que a gente vai usar, agora não lembro se é remove ou delete. Acho que ele retorna o objeto que ele acabou de excluir. Então, se a gente quiser fazer, né, retornar para quem fez a chamada meta, a gente pode, ou senão esse retorno pode ser void também. Vou deixar void a princípio, depois a gente pode alterar. Public static, para a gente poder chamar ela direto do main, void delete, ok? E aqui em geral, pessoal, a gente pode passar apenas no integer o ID do funcionário que eu quero excluir, ok? Beleza, vamos chamar copiar o conteúdo aqui de salvar ou alterar, ok? Tive a sessão, preciso de uma transação, senão não vai acontecer nada. E aqui eu vou chamar o session.delete mesmo, tá ok? Só que na verdade o delete, pessoal, ele está esperando que eu passe para ele na verdade não é o ID aqui, mas na verdade a gente vai usar o ID, vou explicar por quê. Vamos primeiro passar para ele o funcionário, tá? Depois eu vou explicar porque é mais vantagem passar o ID não o objeto inteiro. Eu vou chamar um delete no funcionário e vou tentar fazer o commit lá, tá ok? Então a gente vai passar para ele, pessoal, um funcionário que já existe no banco, tá ok? Então a gente tem esse funcionário banco lá, buscou, aí tanto faz a gente alterar ou não, vamos tirar, tá ok? Aliás, vamos deixar isso aqui, vou copiar essa linha de código aqui em cima, tá? Meu delete. Beleza, vou fazer. Então vou buscar algum funcionário lá, chamar de funcionário, funcionário remover, ok, tentar remover o funcionário 2, ok, e eu vou chamar o delete passando esse funcionário remover para ele, ok. Só confirma que vocês não estão chamando nem o update, nem o esse read aqui pode até deixar, não tem problema, nem o update nem o create, no meu caso tá. Ok, pessoal? Então eu vou chamar esse delete. Tá ok? Vamos lá. Botão direito, run as, application. Beleza. E aí ele deu deu delete. Vamos só atualizar aqui e ver se realmente ele excluiu. Beleza, ele excluiu o funcionário 2 lá. Tá ok, pessoal? Que era o Manuel de Oliveira. Aqui uma coisa que eu na verdade ia falar, mas nesse caso não aconteceu, pessoal. Deve ser alguma coisa dessa versão já do Hibernate, tá? Mas existem algumas versões do Hibernate que você tentar chamar o delete direto dessa forma aqui, tá? Ele não funciona. Você tem que primeiro, dentro da sua transação atual, você tem que ir lá e dar um refresh ou dar no caso um get, né? Você precisa dar um get lá no funcionário primeiro, para aí sim ele vir primeiro para o estado managed, ok? E aí sim você conseguir excluir. Então algumas versões do Hibernate só permite você chamar o delete se o seu objeto estiver no estado managed. No nosso caso, no nosso funcionário não está, porque a gente buscou aqui, fechou a nossa sessão, ele foi para o estado detached, ok? E aí ele está chegando aqui como já está chegando como detached, mas ele está permitindo salvar. Por isso que eu ia mostrar que em alguns casos talvez fosse mais interessante passar o ID, aí eu mandava buscá-la pelo ID e mandava excluir. Mas como ele permite já passar o objeto, mesmo no estado detached, consegue excluir, então é melhor a gente deixar mesmo com o nosso funcionário aqui. Ou se na sua implementação você quiser, tá? Vou passar o ID aqui, integer
ID funcionário. Ok? Você tem que fazer né, poder, meio feio, mas poderia fazer direto aqui dentro, né? Dar um session.get, né? Código feio demais, né? Vamos um negócio bem bonitinho aqui, ó. Funcionário func igual a sessão ponto, né? Aí seria ou isso, né, pessoal? Ou na verdade aproveitar e chamar o próprio get, né? O próprio read aqui, né? Vamos aproveitar o nosso código, né? Ok? Então manda buscar primeiro o funcionário. Assim, meu sistema, eu não consigo passar o objeto inteiro. Eu tenho só por algum motivo, eu tenho só o ID em determinado momento lá da minha aplicação. Eu quero através de passar o ID e quero que o Hibernate se vire. Então a gente tem que só fazer isso, de carregar lá o objeto do banco primeiro, tá ok? E aí sim passar para ele o func, tá ok? Tem que tomar só cuidado, pessoal, tá? Que ele vai deixar, talvez, ele vai permitir você fazer isso aqui, ó. Passar o ID funcionário. Por quê? Ele espera como parâmetro um object, tá ok? Como o integer é um object, ele vai tentar excluir esse integer aqui, que não tem nada a ver, tá? Então se eu estiver passando o ID, ok, eu preciso primeiro carregar o objeto lá do banco e depois mudar excluir. Vou fazer esse último teste. Vamos ver o que a gente tem aqui. ID 8, por exemplo, Luciana Souza. Então vou chamar o delete aqui, passando o 8. Ok, run as Java Application. Opa, tá. O problema aqui, pessoal, é esse código aqui, tá? Ele está mandando buscar o funcionário 2, né? Que nesse caso ele vai estar nulo aqui, que ele não encontrou, ele está tentando usar alguma coisa desse funcionário, por isso que deu erro. Mas dele não chegou no código lá embaixo. Vamos rodar de novo. Parar esses processos aqui. Run as Application. Ok, agora em outro lugar. Vou fazer o seguinte, vou mandar ele buscar o 7 aqui. Aí a gente não vai ter esse problema. Tá, pessoal, não tem nada a ver com o nosso código aqui, tá? Beleza? Então delete from. Está selecionando, está buscado primeiro e está excluindo. É o 8 que a gente mandou excluir, né? Então também vai funcionar. Tá ok, pessoal? Eu peço desculpa aí por a aula ter ficado tão longa, tá? Minha intenção é fazer aulas bem mais curtas, mas deveria ter realmente quebrado essa aula em duas, tá? Mas a gente deu uma passada legal aí no. Deixa eu ver se das coisas. Eu tinha anotado algumas coisas aqui para passar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma delas. Save passando o ID existente, ou nulo, vai ignorar. Beleza, save update, o delete. Ok. Próxima aula, pessoal, a gente vai começar a ver a parte aí do HQL, tá ok? A gente precisa fazer consultas mais complexas, isso, tá ok? Próprio update, próprio delete, a gente consegue fazer também por HQL. Vou mostrar pra vocês toda essa parte aí, tá ok? A gente deve ter pelo menos umas 5 aulas aí com essa parte de HQL. Quero mostrar bastante recursos avançados aí que eu uso bastante no dia a dia, tá? Para vocês poderem utilizar também nos projetos de vocês ou no próprio serviço aí, ok? Então um abraço, pessoal, até a próxima.